Como surgiu a oportunidade de fazer o teste no Palmeiras? Você que era lá de Avaré, como que foi isso? Eu tinha um colega, um dono de time de várzea, que eu jogava, às vezes jogava contra, às vezes jogava. Ele tinha um conhecido que trabalhava, conhecia diretores do Palmeiras e me arrumou um teste. E eu lembro que eu vim ficar uma semana, fiquei mais uma. O técnico era o Cidinho, ele era respeitadíssimo. O Cidinho tinha sido lá do Guarani. O Guarani tinha uma escola na época, né? A base do Guarani era sempre muito respeitada. E o Cidinho, o Carlos Alberto Silva tinha trazido o Cidinho para cá. O Carlos Alberto Silva trabalhou rei no Guarani, né? Tinha trazido o Cidinho para trabalhar na base. E o professor Cidinho, eu fiz o teste direto com o time de sub-17, Caçapa, Gerson Caçapa, Edu Manga. Eu fiz o teste nesse time, né? Não foi peneirão, aquelas peneiras. Eu fiz o teste ali no campo do Pirituba, vários dias, ali uma semana, 10 dias. Me mandaram de volta e dali 2 meses, de um mês, me chamaram. Já para voltar para assinar a inscrição. No Campeonato Sub-17 Paulista. Cara, que daí não saiu mais. Nunca mais saí, É a foto desse time aqui, ó. Desses aqui, quem vingou? Você ou o Caçapa? Bem legal, cara. Isso aí eu trouxe, até falar pros torcedores, isso aí... acabei, você falou que para trazer uma lembrança, né? Eu não tinha, porque minhas coisas ficam todas lá na casa de Avaré ainda. Você lá tem em casa. as camisas ainda, algumas? Tenho algumas. Não lembro quais. A que eu mais gostava era da Jeep, né? Dei pro meu filho. Tenho um filho de 28 anos e uma menininha de 6, né? E esse time eu trouxe até para vocês, fiz questão, você falou se eu tivesse, eu acabei trazendo humildemente. Isso aqui. Vou depois fazer uma dedicatória. É o meu primeiro time no Palmeiras, é o Sub-17, e tá aqui o Edu Manga, o Caçapa, mas aqui, vou te falar, cara, tem uns caras aqui, tem um jogador que tem uns 2, 3 aqui que poderiam muito ter alcançado essa... Terem subido, e tem, né? Um que não está aqui, quem conhecia sabe, o que chamava Vanca. Você vê que por ser essa época, se ele estivesse jogando hoje, ele viraria. Por quê? Porque hoje você tem mais pessoas olhando, assistentes sociais. Eu até queria falar disso depois da base do Palmeiras, né? Entendi. E uma curiosidade, desse time aqui, nós três fomos para a seleção brasileira. O Gerson Caçapa alcançou a seleção brasileira sub-20. E eu e o Edu Manga, cheguei a ser convocado para a seleção brasileira. E o Edu Manga também, mais vezes até que eu. O Edu chegou a jogar um torneio em 88, se não me engano, na Austrália, não me lembro, acho que o Carlos Alberto Silva era não me lembro direito, mas o Edu Manga. Então, assim, você vê, eu vejo, por isso que eu queria tocar nesse assunto, criticam muito a base do Palmeiras, e aqui não estão ainda Ivan, Zete e Veloso. Aí. O goleiro aqui era o Marcos, que não acabou não seguindo. O outro Marcos. Os 3 chegaram à seleção. O Ivan na sub-20 também. O Ivan goleiro. O Ivan Iso, que foi auxiliar do Dorival Júnior, hoje está na Portuguesa. O Zete nem se fala. E o Veloso também. Então só aí eu falei 7 caras, né? 6, 7 caras que saíram da base do Palmeiras. E depois a base continuou formando, né? Galeano vem mais tarde, né? Magrão, dentro do normal, na época era um clube que dava tudo o que você precisava. Tinha uma casa ali perto na Airosa Galvão, ali perto atravessando a Avenida Antártica, uma casa onde eu ficava, por exemplo, eu era do interior, tinha que ter uma casa para morar, tinha a casa do atleta lá, uns 30 jogadores ficavam lá. Eu ia estudar à noite ali no Zuleika de Barros, ia a pé, terminar o terceiro, né, que eu vim com 16 para 17, estava no terceiro colegial, tinha que terminar. Ele te dava, dentro do que era a formação de base no Brasil, não deixava a desejar para ninguém, assim, em termos de condições de trabalho, né? Então era bem legal, eram times fortes, enfim. Aí depois um pouquinho que o São Paulo um pouco saiu na frente, começou a formar um pouco mais, colocar mais fisiologistas na base, uma estrutura melhor, enfim. Mas esses times aqui nessa época revelava também.
E esse é o primeiro time. Eu fiz isso pra dar pros meus amigos, dar pra vocês. Animal. Eu não... Vai pro museuzinho do Pó de Porco. Depois eu... Sim. É uma recordação simples, mas ela é significativa. Porra, animal demais. É legal, tem grandes companheiros aqui. Camisa animal da Adidas, né? Só a Adidas Originals aqui, muito louco. E você chega em 83, 84, e quando que você estreia no Palmeiras, no profissional? Você já sobe logo, assim? Subo logo. Na verdade, eu fiz um jogo em 85 com o Castilho. O treinador era o Castilho, ainda tinha vindo do Santos, campeão em 84 pelo Santos. Ele me põe num jogo lá, precisou. Eu lembro que também teve uma vez, era o Carbone, isso já em 86, né? No início de 86, o Brasileiro era no primeiro semestre. E o naquele Paulista ano, no final do ano, né? E o Carbone, eu tava de férias. Eu não lembro se era o Carbone, acho que era ele. Eu tava de férias desde o início, eu não lembro. Só que eu tava de férias, a gente tinha caído fora da Taça São Paulo. Eu fui de férias pra variar, tinha umas 2 semanas, e o profissional começou a treinar, fazer pré-temporada. Aí me chamaram do nada, machucou um monte de jogador da defesa, e a gente jogaria com o Botafogo no Rio. No Maracanã. Eu nunca tinha jogado no Maracanã. Primeiro jogo meu no Maracanã. Logo um joguinho desse. Me chamaram, treinei 3 dias pra jogar do lateral esquerdo. Nossa, improvisado ainda. E não terminou aí a dificuldade. Sabe quem era a ala direita do Botafogo? Maurício, na ponta, né? O Maurício e o lateral direito da Copa de 86, titular, o Josimar. Fez 2 golaços na Copa. O Josimar passava que nem um... Pô, fiquei paradinho ali, né? Não passava do meio de campo e ainda sem estar preparado, tava de férias. Então eu fiquei ali resguardando a linha de 4, né? Que nem se falava em linha de 4 ainda, né? Ali na linha de defesa e a minha esquerda não era, né? Então, assim, foi o primeiro jogo meu no Maracanã, gente. Você nunca esquece, quem? né? Na época, quem que era o titular da posição? Não tô lembrando agora. 86. Bacharel ou não? Não, eu fui de zagueiro, de lateral esquerdo. Ah, não. Mas você falou que os zagueiros tinham machucado. Acho que os zagueiros jogaram foram o Márcio. O Márcio Alcântara, né? O Márcio Alcântara. Eu não lembro quem mais jogou naquele jogo. Não lembro muito, não. Nada melhor do que assistir o Pó de Porco comendo o aperitivo da Frisata, né? Ouvinte do Pó de Porco tem descontão para experimentar os mais de 50 produtos congelados da Frisata, hein? O link tá na descrição. Avante palestra e segura os porco!